Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Inter. Este é o vídeo de jogo, vídeo de uma partida que o São Paulo acabou derrotado pelo placar de 1-0, ainda que tenha feito um gol, teve uma polêmica, já vou falar sobre isso com o Gabriel Perecini. O motivo da gente ter começado o vídeo um pouco mais tarde é que Júlio Casares, o presidente, compareceu na coletiva e garantiu a permanência do Rogério, falou do trabalho que está sendo feito. Estavam lá os diretores e disse, não, São Paulo chegou na final do Paulista, conquistou, chegou em outra final, chegou, né? Então ele fala que chegou em 3 finais e que vai fazer um trabalho mais forte e tudo mais, mas não esclareceu muita coisa sobre quais eram os méritos desse trabalho ou qual era o tipo de planejamento que ele pensava para os próximos anos, né? Imaginando que depois do golpe ele fique mais tempo no São Paulo. Coube ao Rogério fazer isso. Durante a coletiva, o Rogério falou qual é o caminho que o São Paulo pode seguir. Ele disse que permanece no São Paulo também, por vontade, que estará lá para fazer planejamento e que ele está tomando algumas decisões que, às vezes, ele até falou de se expor mais do que o normal, mas coisas importantes. Ele falou que o São Paulo tem aí 2 caminhos. Ou o time começa a arrumar a casa, monta um time mais modesto, procura ali peças e aí deixa isso muito claro para a torcida, coisa que a gente cansou de fazer, de falar aqui no canal, que era necessário do São Paulo fazer, porque está com dívidas muito altas, a conta chega. Então, neste cenário, o São Paulo teria objetivos mais modestos, não é que, vai montar um time para brigar, mas vai deixar muito claro para a torcida qual que é o objetivo, colher frutos lá para frente. Ou então, investe, consegue um time forte e tenta conquistar um título para fazer com que venha o dinheiro desses títulos, a visibilidade e tudo mais. Obviamente que o Rogério prefere este caminho como técnico, imagino que ele prefira, eu acho um caminho muito perigoso, mas ele também falou neste caso, o São Paulo teria que procurar também alguém que quisesse investir no clube. Ele falou isso muito rapidamente, mas ele disse isso, como aconteceu no caso do Atlético Mineiro, ou como também aconteceu no Palmeiras. Ele até falou que os times realmente foram campeões no Brasil, né, nessa temporada, Flamengo e Palmeiras, não por acaso, times que têm muito investimento. São Paulo está muito longe disso e tem problemas administrativos fortíssimos. E o último detalhe, ele falou do Patrick, que não teve a ver a discussão com o fato dele não ter jogado no primeiro tempo. Isso também perguntarei para o Gabriel ali o que o Rogério pensava para enfrentar o Inter, e que a discussão aconteceu no intervalo, foi uma coisa mais acalorada ali, mas que também não teve muita consequência. O Patrick depois se desculpou com o grupo, porque ele inclusive atrapalhou, né, do primeiro para o segundo tempo o Rogério de trabalhar ali com os outros atletas, e o Rogério criticou isso, né? Um atleta não pode chegar neste nível. Então, esta coisa muito importante. O Rogério falou de coisas que estão sendo feitas já no clube e coisas que ele considera como ideais. Por exemplo, o jogador não está em condição física, vai trabalhar até que esteja, não vai entrar no jogo sem condição e tudo mais. A gente vai lembrar que o Rogério sofreu muito com contusões este ano, mas essas contusões elas foram mais fruto de pancadas, não foi isso é uma leitura minha, isso ele não falou, mas mais fruto de pancadas do que o que aconteceu, por exemplo, na temporada passada com o Crespo. Mas aconteceram muitas contusões, atrapalharam, tanto que o São Paulo vinha bem na campanha de retorno até o jogo do Atlético Mineiro, né? Acho que era a segunda melhor campanha, mas enfim. E aí, obviamente, lamentou também a Sul-Americana. Dito tudo isso, que era importante em função do momento, porque praticamente o São Paulo se despede de qualquer possibilidade de Libertadores, sim, tem o fim da rodada, tem a chance matemática, tem aquela coisa de acreditar até o fim, mas muito, muito, muito improvável, muito mesmo. Gabriel, o que o Rogério pensou quando montou o time ali, né, colocando o Marcos Guilherme, ou pelo menos me pareceu assim, como ala? No segundo tempo ele até acaba sendo mais ousado ali nas substituições, mas já era um momento de desespero. E o que você entende que tenha funcionado e o que não funcionou? Talvez ele não tenha falado hoje na coletiva, em outra ele já falou que é fruto de pancada, não fruto de contusões musculares por outros motivos. Falando do jogo especificamente, muito rapidamente também, porque, né, a gente falou na live de ontem, aliás, a live de ontem é um conteúdo bem recomendável, ainda mais do jogo, depois do jogo de hoje. Mas a gente já falava, ia pegar o quinto melhor visitante, um time que chegava mais bem preparado, que ia ser um jogo muito complicado e que
o cenário de São Paulo, mais do que eventualmente o América não fazer os 6 pontos ou qualquer coisa assim, incluía que era muito difícil que o São Paulo fizesse os 6 pontos. Tá aí. Para piorar, eu vou inverter hoje um pouco a ordem, rapidamente em termos de arbitragem. A gente falou no vídeo jogo contra o Atlético Goianiense, eu fiz questão de ressaltar o quanto às vezes 1 minuto é importante, né? Porque sai o gol ali aos 49, aquela história toda. É um dos tempos de acréscimo mais absurdos que eu já vi no Morumbi. Foi o primeiro tempo do jogo de hoje. Com 4 minutos de jogo, o jogo já tinha sido parado por 2,5. Com 4 minutos de jogo, 2 minutos e meio já tinham sido de paralisação. Tá? Eu contei isso. Por contusões ali, dor, atendimento médico em um, atendimento médico no outro, foram 2 atendimentos médicos em 4 minutos. Depois teve gol, depois teve cartão, depois teve demora para bater falta, depois teve mais 158 atendimentos médicos, cera e tudo mais. Ele deu 3 minutos de acréscimo. É um escândalo. E o gol anulado é futebol brasileiro. Apenas esse o resumo que eu vou fazer, futebol brasileiro. Mas costuma ser muito fácil apitar as coisas contra o São Paulo, porque fica por isso mesmo. Até porque o time já não está bem, aí vai se discutir outras coisas, que obviamente são mais importantes, mas ninguém reclama. Não tem barulho, não tem nada. Outros times, quando tem lances até que a arbitragem está correta, é um barulho assim inacreditável. Mesmo quando a arbitragem está correta. No São Paulo é o contrário. No São Paulo, quando o árbitro está errado, mesmo assim, ele sai como certo, ele sai sem pressão. O São Paulo viu isso contra o Santos, né? O lateral era do São Paulo, o pênalti era escandaloso, o Santos ficou fazendo um barulho inacreditável no lance que a arbitragem estava correta. Então tá bom. Então assim, as coisas já estão... E só um detalhe, o Rogério não poderia mencionar esse lance na coletiva tanto, porque do Rogério essas palavras pareceriam uma desculpa para a derrota. Talvez tenha faltado insight no Casares. O Casares estava ali na falência, ele poderia ter citado, falando, olha, fica muito difícil, porque foi um absurdo o gol. Não que, sabe, seja justificativa, mas caberia melhor ao Casares do que ao Rogério. O Rogério não foi perguntado sobre isso, não levantou esse ponto, porque ele estava... A presença do Casares condicionou a coletiva muito no tema futuro do São Paulo, tá? É bom que a gente também esclareça isso. Então, voltando. Até porque o São Paulo não faz isso em momentos mais oportunos, digamos assim, não vai ser no momento de crise e insatisfação geral, mais uma vez, né, que vai fazer. Tá bom. Dito isso, algumas mudanças aconteceram no jogo de hoje em relação não só ao jogo passado, mas a vários jogos passados. O Rogério reforça o meio de campo, que era um pedido de muitos, né? Eu imagino que o Luan não tenha condições de jogar 90 minutos bem, talvez não consiga jogar nem 45 minutos bem, e por isso acaba entrando, quando entra, faltando 15 minutos no máximo, porque é um jogador que passou por uma contusão muito delicada. Então ele reforça. Hoje o Gabriel Neves voltou por banco, mas assim também depois de muito tempo fora, ali foram quantas semanas fora? Quase 2 meses, né? Também é um jogador que não tinha condições de enfrentar um time de muita movimentação e de boa qualidade, de boa intensidade, com muito jogo externo também, jogo pelos lados do campo, que exige ao volante, exige aos meio-campistas cobrirem uma área maior do campo, precisa fazer uma cobertura pelos lados, precisa cuidar do Johnny, que infiltra vindo de trás, precisa cuidar do Alan Patrick, que se movimenta por todo o meio de campo. Você não pode, evidentemente, colocar alguns desses jogadores. Então ele coloca o Igor Gomes junto com Pablo Maia, mais ou menos junto ali com o Pablo Maia, na verdade, junto no sentido de um jogador a mais para dar suporte ao Pablo Maia. Faz os 3 zagueiros, dos 3 zagueiros foi um jogo muito ruim dos 3, inacreditável. Eu acho que foi a pior partida do Luizão pelo profissional, impressionante. Jogou 45 minutos, como foi mal o Luizão. Léo muito mal, e em determinado momento, já ali no segundo tempo, você percebe que a confiança do jogador acabou. Ele já não arriscava mais passe, as coberturas já eram do básico, bola alçada, bola esticada. O Ferrarese no primeiro tempo tomou um baile do Pedro Henrique, um baile assim daqueles que chama a atenção.
Eu não sei se caiu a minha internet ou a sua, deu uma travada, talvez na minha. Tá. Mas foi muito momentâneo, eu consegui Tá. escutar tudo que você falou, mas só Então, reforçando, os três foram muito fizeram, né? Tiveram um dia muito ruim. O Ferrares estava falando, quando travou, que tomou um baile tomou um baile do Pedro Henrique. Assim, o negócio até assustador. Aquele primeiro tempo. E aí você tem o Pablo Maia à frente da zaga, aí você coloca Nestor e Igor Gomes no meio, ou seja, não é mais Pablo Maia, Nestor, jogadores abertos e geralmente uma dupla, o trio ali na frente. Você tem o Igor Gomes como um jogador a mais para o meio de campo. Na direita colocou o Marcos Guilherme, ou seja, parou a improvisação, mas por que foi o Marcos Guilherme? Porque não tem outro. O Moreira está machucado, o Igor Vinícius está machucado, o Rafinha está suspenso. Na base não tem outro, que seria a quarta opção, era o Natan, que está emprestado ao Curitiba. Só uma questão, havia a possibilidade de ele jogar o Igor Gomes para essa também ser um improviso. O Igor Gomes para essa posição e mas aí reforçar com o Patrick? Não, mas aí o Patrick ele não tem jogado, menos ainda no meio de campo. É um jogador que o próprio Rogério já vinha falando quanto estava sem intensidade numa função mais à frente, ali mais de fechar espaço. Imagina num combate direto. O Rogério não tem utilizado. Por isso que ele sacou, inclusive, o Patrick, né? O Rogério não tem utilizado o Patrick como um volante. Já tem utilizado o Patrick como homem mais aberto, ou eventualmente como um segundo atacante. O Patrick tem jogado numa faixa bem mais avançada do campo. Então não assim, uma opção. Nesse contexto, o que o Rogério falou de não ter colocado o Patrick, nada teve a ver com o conflito, porque muita gente vai enxergar isso, né? Teve conflito, o Rogério saca o Patrick, aí no segundo tempo veio o resultado ruim e ele bota o Patrick, só pra gente esclarecer. Não foi a impressão que te passou, pelo menos. Não, sim, porque ele mudou. Pode até ter sido, mas não duvido que tenha sido, porque fez sentido a escalação inicial dentro da proposta do São Paulo. Até o gol era um jogo bem aceitável do São Paulo, que esbarrava, como eu citei, num dia tecnicamente muito infeliz dos seus jogadores. A partida do Luciano é uma catástrofe. É uma catástrofe, em todos os sentidos, é uma catástrofe. Assim, nossa Senhora. Não dá nem para enumerar a quantidade de lances equivocados que ele tem. No segundo tempo ele nem participa das jogadas até sair andando em campo. O gol do Internacional começa numa puxada de contra-ataque, depois puxa o contra-ataque, depois muita troca de passe, o jogo rola consideravelmente, mas começa no contra-ataque puxado na frente do Luciano, que abandona o seu jogador e decide que ele não vai voltar para recompor, enquanto o cara com a bola, nem lembro quem era, não lembro se era o Johnny, não lembro quem passa ali com a bola, passa na frente dele, e para ele tá tudo bem. Então, assim, um lance na lateral do campo que ele quis decidir sozinho, estou em cima da marcação. Nossa, assim, catástrofe. Completa catástrofe. No lance do gol, o Reinaldo, né, também não faz mais um gol com o Reinaldo lá. Mas, assim, o Rogério tira a improvisação, né, do lado direito, passa o Reinaldo para o lado esquerdo, na função que ele está, em teoria, mais acostumado a jogar. A gente também falou isso na live ontem. O Reinaldo na direita está tomando bola nas costas. Ele toma bola nas costas a carreira inteira dele. Não tem nada a ver com o fato de ele estar do lado direito. Isso aí é uma constante do jogador. É mais um gol que sai nas costas do Reinaldo. Enfim, com um clube sem Libertadores. Faz parte do pacote, né? Faz parte do pacote. E ele ajuda muito, ou pelo menos, né, ele tem essa qualidade no passe, na assistência, mas ele tem essa deficiência na questão defensiva, que é bem grave. O clube com menos receita vai ter que analisar se vale a pena continuar pagando o que se está pagando para um lateral com essas deficiências, né? Então, enfim, novamente, um jogador, o gol do Internacional é muito bonito, só começa nessa passividade de marcação, no atraso para o combate, no primeiro tempo e quase que no jogo inteiro, tentando ver se eu não estou sendo injusto com ninguém, mas eu acho que não. O único jogador do São Paulo que se salva no jogo de hoje, um único jogador do São Paulo, Igor Gomes. Que aí tem um azar do século também, né? Que mete o golaço, que poderia ter sido importante, de repente, para fazer, para buscar uma virada ali no abafa, no vamos que vamos. E a alegria dele, cara. O cara explodiu. Parecia que toda a confiança do cara tinha voltado ali com o gol, até para tentar a jogada. A gente fala de confiança. O Luciano fez um jogo horrível. Você falou, tudo que o cara tentava, ele errava, e às vezes ele tentava coisas que não eram para serem tentadas. O Igor Gomes estava no lado oposto. O primeiro tempo dele, você percebia que o cara estava mais solto, ele foi ganhando confiança para fazer a jogada. Aí sai aquele gol, ele explode.
vão lá, anulam por uma coisa estúpida, por um negócio, por suco de futebol brasileiro. E aí, cara, desmorona. O time mesmo desmorona, né? É quase como perder um pênalti, né? Aliás, esse é o lado cruel do VAR. Se fosse um lance que estivesse realmente, que fosse um lance para ser anulado, gente, é um gol. Por causa do Nestor e tal, aí o mundo quer. Bom, enfim, mas segue. E aí, assim, seguindo ali, o azar, o Igor Gomes foi o único jogador. Era o jogador que dava combate, era o jogador que, depois que o São Paulo toma o gol, e aí parece que o time amolece, tudo fica muito lento, tudo fica muito previsível, as movimentações passam a ser muito mais raras, e aí com a bola, no primeiro tempo, o Nestor até tentou uma movimentação ou outra, o Nestor dá uma ótima assistência para o Caleri, que aí eu vou chamar de irresponsabilidade o que ele fez, porque é irresponsável. Ele poderia ter finalizado de primeira, quis dominar. Tudo bem, até aí um lance normal. A bola cai na perna direita dele, o time na situação que está, na necessidade que está, aí ele quer fazer o gol de calcanhar. Não dá. E ali não era lance que você fala, era o que tinha. Não era o que tinha. Ele escolheu dar aquele calcanhar. E aí não existe. Desculpa, não dá. Aí é um lance de irresponsável. O Caleri é irresponsável? O Caleri não é irresponsável, mas ele foi irresponsável nesse momento. É sempre bom fazer. É sempre bom fazer essa separação, até porque o Caleri, que foi um dos poupados, que teve protestos da torcida e da organizada. Esses protestos primeiro começaram com cansado de time amarelão, coisa que a gente escuta desde 2010, e a gestão sempre a mesma, eu gosto de enfatizar isso, e depois aquela time sem vergonha, aquela coisa toda, mas chegou nas diretorias, chegou no Casares, inclusive por parte delas organizadas, é importante fazer esse adendo, teve essa coisa toda. O Caleri sai do campo, ele é o cara ali a falar, e ele diz que as vaias são merecidas, que agora é calar a boca e trabalhar. A gente já viu outros jogadores menos queridos com o mesmo discurso, o discurso é correto, mas ele é melhor assimilado quando é o Caleri que fala do que, por exemplo, quando é um Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já proferiu um discurso semelhante, mas hoje ele teve responsabilidade no jogo. O Caleri, um pouco antes da final, passou por um jejum de gols, quebrado ali no jogo contra o Ceará, que foi, acho que o penúltimo jogo, se eu não me engano, né? Antes da final. O Caleri teve a atuação que teve na final, um dos jogos mais importantes do São Paulo nos últimos 10 anos, e hoje, novamente, deixou um pouco a desejar. Ainda bem que é um jogador que tem crédito, carinho e tudo mais, porque senão já era outro que não serviria e possivelmente iria embora. Tá? E é um carinho justificado, tá? No caso do Caleri, até acho um carinho justificado, porque é um carinho construído em muitos gols decisivos. Ele teve uma fase muito boa, porque a gente às vezes tem jogadores que são queridos porque tem carisma mesmo. Eu quero só deixar isso muito claro, para não falar jogadores bons erram, jogadores ruins erram, jogadores erram de modo geral, mas a gente precisa tomar cuidado para esse tipo de cobrança, porque o Caleri é um jogador importante para o elenco do ano que vem, possivelmente, né? Menos que sabe ser. E aí, para retomar o raciocínio anterior, você tinha o Nestor que teve alguns lances de movimentação para tirar o time de trás, e aí ele aparecia ali no corredor esquerdo para tentar receber uma bola infiltrada, para receber na frente, tentar fazer essa movimentação, prender a bola, chamar alguém para jogar com ele mais avançado, porque não dá para você ficar parado, porque a gente sabe que não é um time de velocidade, mas foram raros momentos, não foi bem sem a bola o Nestor. Hoje, no segundo tempo, não foi bem com a bola, uma série de decisões erradas, até achei que correu bem, o Nestor parecia bem incomodado com o que estava acontecendo, pelo menos foi a impressão que eu tive de campo, mas assim, na hora de tomar decisões, cruzamentos, finalizações, passes, muito abaixo. Então, sobrou o Igor Gomes, que esse sim, com a bola, se dedicava, era quem aparecia, quem tentava dar o passe um pouquinho mais vertical, quem aparecia dentro da área, tentou uma finalização boa, que se não tivesse sido bloqueada seria uma finalização muito perigosa no fim do primeiro tempo, poderia ter eventualmente mudado a história do jogo, e era quem aparecia quando o São Paulo trocava passe na defesa, percorria os dois lados do campo, ele em teoria
entrou para ocupar a faixa mais direita do gramado, né, um meia para a direita, enquanto o Nestor era um meia para a esquerda, e os dois tinham essa obrigação de voltar para ajudar o Pablo Maia. Não era incomum você ver o Igor Gomes no primeiro tempo, principalmente, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, porque vinha buscar o jogo por dentro, virava o jogo, aí tinha que aparecer lá para dar uma opção. Então foi o jogador que até teve algum destaque no jogo. Isso é muito evidente para quem assistiu a partida, tá? Isso aqui não é nem tanto uma... não, pô, cara, meia dúzia de pessoas viram. Não, se você assistiu o jogo com um pouquinho de atenção, você percebe esses fatores que eu estou citando, porque o São Paulo, no fim das contas, tinha apenas o Igor Gomes como essa função. Marcos Guilherme também foi outro jogador que não foi bem, ali aberto pela direita, alguns passes equivocados na frente, outras boas tentativas. Por que eu digo tentativas? Porque o São Paulo, por ser um time viciado, entre aspas, e jogar pelos lados do campo, você tem o Marcos Guilherme por ali, que puxava a bola por dentro, tentava procurar um Luciano um pouco na entrada da área, ou uma movimentação do Caleri, ou um Pablo Maia para finalizar de fora da área um pouquinho mais atrás, ou para gerar um jogo mais rápido, é importante. A gente até brincou em relação ao Moreira. O Moreira, acho que no primeiro jogo dele da sequência de titular no Morumbi, falou que como ele ainda não estava com o vício do time, ele trazia algumas bolas por dentro que eram importantes. E o Marcos Guilherme hoje tentou fazer isso, mas aí era muito erro de passe, tomou uma bola nas costas bem feia ali numa tabelinha, uma jogada até básica de ser consertada, de ser acompanhada no caso, e o gol do Internacional eu acho que a gente já falou também. A partir do segundo tempo, o São Paulo continuou com uma postura bem lenta, e aí o Rogério tenta duas alterações, a do Wellington é correta, tenta o Patrick tem uma atuação, é difícil de adjetivar, assim, é muito ruim tecnicamente, é muito ruim em tomada de decisão, é muito ruim até não sei se é postura a palavra, mas de entrar ligado no jogo mesmo. Parecia desligado da partida, parecia desconectado da partida. Aí que às vezes queria dar girinho, toquinho, aí dominava a bola, era uma lerdeza, aí sobrava para ele em vez de fazer o cruzamento. Para fazer, parecia tinha alguma coisa. Tinha o cruzamento ali no escanteio, cabeceia a bola pro gol sozinho, pegou para de cima da cabeça, jogou pro alto. Então, assim, muito, nem no fim do jogo ainda tomou um cartão. É isso que eu ia falar. No fim do jogo, assim, né, já tinha pitado ali, né? Um cartão meio provocado, mas é aquela coisa, o Rogério já levou gente, né? Em situação assim, pode levar, né? Então, assim, e aí, assim, quando chega já no fim do jogo, o jogo é simplesmente isso. O Internacional fez a partida dele, já tinha saído na frente, controlava o São Paulo com alguma tranquilidade, tinha espaço para os contra-ataques, desperdiçou algumas oportunidades também. O Internacional também teve alguns erros ali de tomada de decisão bem pesados até, fez um gol corretamente anulado, o próprio gol anulado, o jogador tá vendo a linha de impedimento, né, e consegue ficar impedido mesmo assim, que era um erro daqueles para irritar o torcedor, no caso do Internacional, acabou não fazendo falta, mas o Internacional controlou muito tranquilamente ali o São Paulo. O Wellington também não conseguiu entrar com efetividade, pouco ajudado pelo Patrick, em determinado momento já sem o Léo com confiança para fazer aquele espaço com um pouco mais de profundidade. No primeiro tempo, o Léo até apontou uma bola que o próprio Léo erra o passe para o Nestor. Antes de errar o passe, ele fica apontando. Gente, precisa ter um jogador aqui para dar a opção do passe por dentro, porque ele vira para ameaçar o passe para o Reinaldo, o marcador fecha completamente o passe, geralmente o marcador ele tenta se equilibrar ali entre evitar que a bola passe entre o lateral e o zagueiro e evitar que a bola chegue no lateral. Não dá para ocupar, obviamente, um jogador esse espaço inteiro, o Léo consegue achar o passe lateral. Dessa vez, eu não lembro quem era, fechou todo o espaço para o Reinaldo. Tinha que ter uma opção por dentro, tinha que ter um jogador por ali. E não tinha. Aí ele tenta um passe curto para o Nestor e erra. Então, com esse controle e com essa falta de confiança, intensidade, chame como quiser, do São Paulo, começaram, né, protestos, aquele negócio todo. Aí o ambiente já tinha ido embora. Quando o Igor Gomes faz o gol, seria a chance de trazer um pouco de volta, e vem aquela frustração enorme de um VAR de futebol brasileiro. Só aqui tem. Aí você
pega no mesmo Beira-Rio contra o mesmo Internacional, no jogo contra o Beira-Rio contra o mesmo Internacional, aí você pega o lance do Luciano, do segundo gol do Internacional, né? E aí não tinha VAR. Então, assim, o problema no futebol brasileiro é que não há critério. Ora você pode ter contato, ora todo contato é falta. O Wagner Magalhães da safra de piores árbitros que a gente tem. É isso. E se você pegar uma lista de árbitros no Brasil, quase todos eles são incapazes de apitar uma elite de futebol nacional de um país como o Brasil. Eles são incapazes, são muito ruins e junto nesse pacote de ruindade, você tem uma falta de critério muito grande. Mas a questão não é essa, a questão é focar que aí começaram os protestos. Eu não vou me alongar, assistam, quem tiver interesse, a live de ontem, porque para quem assistiu ontem, eu só ficaria aqui me repetindo. Xingar jogador a essa altura do campeonato, pô, legal. Eu não vou comentar isso porque eu estou muito irritado para comentar isso. Se eu comentar isso, eu vou acabar falando, eu vou acabar sendo muito claro, né? Eu vou acabar adjetivando bastante. Então eu acho que não precisa, só para deixar claro, porque aí é um registro factual. O primeiro protesto contra o presidente não veio da torcida organizada, assim como aconteceu em Córdoba, veio da arquibancada lateral, tá? E aí depois disso, no meio de xingar jogador e não sei o que, aquela história toda, aí puxaram rapidamente, a organizada também, um grito contra o presidente, muito rapidamente, para logo depois voltar a mandar esse, aquele ou outro jogador para não sei aonde, falar que o time é amarelão, é pipoqueiro, não joga com vontade, aquela história toda. Mas assim como em Córdoba, e nós fizemos o registro aqui no vídeo de jogo, quem puxou, quem começou esse protesto foram os torcedores comuns, digamos assim, na arquibancada lateral, tá? Eu acho que a questão é essa. Eu desisto de falar de Libertadores São Paulo, não esse ano, não apenas esse ano. A partir do ano que vem, eu não vou tratar o São Paulo. Pode ter 25 vagas de 20, eu não trato mais, porque não dá. A gente, às vezes, a gente acaba sendo até, muitas vezes, contraditório com o próprio discurso, né? Não contraditório, mas acaba esquecendo de alguns detalhes. A gente mesmo tenta explicar que é muito simples. É um time desequilibrado, é um time sabotado muitas vezes de dentro para fora e às vezes de fora também, mas é sabotado. Vai ter dificuldade de chegar se você não fizer tudo muito correto, pelo menos em termos de planejamento de uma das competições, você não vai chegar. Então não adianta a gente ficar aqui falando que tem que ir para Libertadores, tem que ir para Libertadores, mas como não adianta falar, então ano que vem a gente vai comentando o jogo a jogo. A gente vai vendo aí que assim, pelo menos, que eu acho que é o correto, a gente começa a tratar o São Paulo do tamanho que ele tem hoje. Não o tamanho histórico, o tamanho que ele tem hoje. O São Paulo é um time de Sul-Americana e muito em breve, talvez já no ano que vem, é um time de brigar contra o rebaixamento. Esse é o foco do São Paulo. E aí a gente aqui precisa começar a perceber essas coisas e tratar dessa maneira. Se lá na frente tiver um campeonato ali, bom, fizer contratações pontuais ali, assertivas, né, tiver um trabalho minimamente correto, ou simplesmente se aquela temporada que tudo dá certo, porque as coisas deram certo, porque o treinador achou uma formação, porque alguns garotos que vieram da base deram certo, porque um ou outro jogador que chegou acabou sendo uma peça-chave, você não sofrer tanto com contusão, essas coisas, tiver um planejamento pelo menos ok, que foi o que aconteceu esse ano de campeonato estadual, não se matar numa competição que não vale absolutamente nada, aí a gente vira e fala, legal, São Paulo daí tá parecendo que desse ano vai para Libertadores, aquela história toda. Caso contrário, não dá para a gente ficar aqui falando de 6º lugar, 5º lugar, 7º lugar, enquanto o clube se sabota, enquanto o clube caminha na direção totalmente oposta. Enquanto você abria aqui a sala, enquanto você mandava aqui o link, eu não vi ainda a coletiva porque eu estava voltando para casa. E pouco depois você já me mandou o link. Eu só tive tempo de pensar uma coisa ou outra em rede social. O que eu pensei, eu aparentemente... um resuminho, né? Mas eu acabei Não, mas foi só uma coisa que me chamou a atenção. Aparentemente, de novo, eu não vi, eu vou confiar, foi até o Marcelo Prado, do GE, que escreveu, que o Casares aparentemente falou em reestruturação financeira. Aí...
se você quiser focar em jogador, o jogador que não está sendo pago, o jogador que não está sendo pago há anos, tá? O jogador que só descumprem as promessas, o jogador que vê atletas caríssimos sendo contratados enquanto ele não recebe, e os balanços apontando, e as escolhas financeiras apontando um buraco sendo cavado para pior, e o São Paulo piorando financeiramente. O cara vem aqui, presidente do clube, e fala que está tendo uma reestruturação financeira. Desculpa, aí nada do que eu fale aqui vai convencer as pessoas ou vai fazer as pessoas perceberem algo tão óbvio e escrachado quanto uma mentira dessa, quanto uma atitude tão nociva quanto essa. Então eu espero que Marcelo Prado tenha se enganado, tenha escutado errado, tenha interpretado errado alguma frase, porque não é possível que o presidente do clube tenha contado talvez a maior mentira desde... maior até que o maior patrocínio da história. Essa é uma mentira maior que o maior patrocínio da história. Então, de novo, um compromisso que eu pelo menos vou tentar fazer aqui e espero que você faça também. É você, Bandana. A gente vai começar a tratar o São Paulo da maneira que o São Paulo é. É um clube de Sul-Americana, é um clube que vai brigar para não cair. É um clube que cada vez mais se aproxima de uma queda para a segunda divisão. Cada vez mais se aproxima de uma queda para a segunda divisão. E que, se não tiver uma ruptura bem séria nesse caminho, é o caminho inegável e indiscutível, inevitável do São Paulo. Inegável não, inevitável do São Paulo. O São Paulo caminha para isso. Vai acontecer, se nada for feito. Vai acontecer, e é bom que a gente passe essa realidade, em vez de ficar falando que precisa ir para o sexto lugar. Precisa ir, lógico que precisa. Precisa ser campeão de coisas importantes, precisa ter profissionalização, precisa ter responsabilidade, precisa ter um trabalho profissional no futebol, precisa de tudo isso. Agora, uma coisa é precisar, outra coisa é não fazer. Se você não está fazendo não adianta a gente querer colher o resultado do outro, esperando todo o ano pelo acaso. Eu torço, eu vou estar domingo em Goiânia, simplesmente porque estarei em Goiânia, porque é o meu time, eu vou lá, como fui ano passado para Minas, ver a última rodada, que também não valia absolutamente nada, mas tem chance matemática, tá bom, falou. Enfim, eu irei. O caminho do São Paulo, nesse momento, é a queda para... Isso não é culpa dos, aspas, amarelões, não sei o quê, porque é muito azar, seria muito azar, né? São 12 anos de time amarelão, é muito azar. Passou muita gente em 12 anos, né? Nós tivemos dezenas de elencos e dezenas de técnicos de diferentes níveis. Escrevi isso. Muito azar, é muito azar. O que não até acredito no azar, tá? Mas é que aí eu tô achando que é demais, né? A menos que seja aqueles filmes que enterrou alguma coisa, aí fez a maldição, aí tem que quebrar não sei o que da maldição, pegar o objeto da maldição, destruir. Cara, como isso eu não acredito tanto. 7 esferas do dragão, cara. Como eu tenho mais... Eu tô um pouquinho mais pra tendência ali de acreditar numa questão de ser profissional, eu não posso ficar aqui enganando as pessoas. Se o São Paulo, de novo, ano que vem, fizer um planejamento, nós vamos focar de fato no Campeonato Brasileiro, dane-se a Copa do Brasil, no máximo a gente vai focar em uma das duas Copas que vai disputar, não dá para focar nas duas, o nosso foco é o Campeonato Brasileiro, a gente precisa voltar a Libertadores, e aí tiver um time que consiga atender essas expectativas, um time equilibrado, um time bem montado, o Rogério consiga também extrair um bom trabalho, como fez na maior parte desse ano, beleza, a gente vira e fala que parece que esse ano, legal, o time tem dado perspectivas, focando de fato no Campeonato Brasileiro o ano todo, não é assim, chegou na fase final das Copas, abandona. Não, focar no Campeonato Brasileiro, porque é só isso, porque não adianta a gente vir aqui e ficar falando do jogo, ficar falando do Marcos Guilherme que errou o passe, do Léo que está na fase ruim, do Ferrarese que tomou um baile de um bom jogador, porque se não é o Ferrarese também, se é o jogador já que não gosta, ou se fosse o próprio Léo tomando a quantidade de drible desconcertantes, indo para um lado, o cara indo para o outro, já estaria o mundo caindo em cima do jogador. Então não dá pra gente vir aqui e ficar falando da parte tática, se o treinador tinha que ter colocado alguém mais cedo, se a peça no time titular era o A ou B, ou se ele brigou com o Patrick, ou se o Patrick foi mal criado. Não dá. Aí é outro tipo de mentira, a gente tem que só acertar o nosso discurso aqui, eu já me alonguei demais. Então, e uma coisa esse é o cenário do São Paulo e esse é o jogo de hoje. E uma coisa que eu até escrevi também no Twitter, né, que o São Paulo que nos machuca está na direção, está lá. E a gente está vendo o Rogério falar coisas mais palpáveis, né, e falar de ser transparente com o torcedor. Então,
É isso, tudo que o Gabriel falou, o São Paulo precisa esclarecer qual é o plano e deixar muito claro para o torcedor, o plano é esse. O plano o plano agora é a gente arrumar a casa, nós não vamos competir lá para cima, a gente não. Sem essa coisa maluca, sem essa coisa completamente inconsequente, né, que o São Paulo vem fazendo há muito tempo. É muito difícil, cara, é muito difícil. O São Paulo que nos machuca está na direção. E está aí uma década. Está na direção uma década, ainda fez um esforço para ficar mais tempo. Mais tempo, vai ficar mais tempo. Então, cabe a gente deixar muito claro. Do jeito que está, não é uma questão de se. E se o São Paulo cair? Não. É uma questão de quando. Vai cair antes do centenário, depois do centenário. Se continuar do jeito que está, cai. Isso é certo. A gente está vendo todo mundo se reestruturando, coisa que a gente falou na live de ontem também. Que depois eu vou pegar essa semana agora para começar a fazer esses cortes e colocar, porque são importantes ainda que é isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. De qualquer forma, é muito difícil, cara. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.